Fala, Samurai, beleza? Então, nessa aula a gente vai criar outro aplicativo e agora a gente vai aprender vários outros conceitos. A gente vai focar basicamente em aprender a como consumir um API, certo? Então, até agora a gente só consumiu dados produzidos e gerados pelo aplicativo. Agora a gente vai estar pegando esses dados de um API REST, e vai estar consumindo dentro da nossa aplicação, certo? Esse é uma aula bem importante porque a maioria dos apps que você vai fazer, você vai acabar consumindo um API, certo? Quando você começa a fazer aplicativos mais complexos, boa parte da regra de negócio passa a ter que rodar em um servidor. Porque se você fizer tudo no seu mobile, acaba ficando muito oneroso e muito lento. Então, boa parte desses aplicativos delegam essa parte, essa lógica, para um servidor e esse servidor serve vários aplicativos. Então, ele serve um aplicativo através de uma API REST. Então, a gente tem que fazer chamadas a essa API. A gente chama essas chamadas de requisições web. Beleza? Então, a ideia dessa aula é a gente criar um aplicativo que eu gosto de chamar ele de Fluck Norris. Que existe essa API do Chuck Norris, que ela lhe retorna uma piada. Se eu pegar esse endpoint aqui, ele lhe retorna aqui, ó, essa piadazinha, certo? Então tem várias categorias de piadas, tem um endpoint para retornar uma piada aleatória, que é justamente isso aqui. Então eu gosto de usar esse exemplo porque é bem simples e a gente consegue fazer uso mesmo de uma API, então a gente vai acabar aprendendo tudo necessário para a gente fazer essa comunicação, beleza? E o Fluck Norris vem do Chuck Norris, né? É o Flutter com Chuck, eu chamo de Fluck Norris, beleza? Então, qual é a ideia? Deixa eu abrir aqui. A ideia é a gente criar um aplicativo que a primeira tela vai ser listar quais são as categorias de piada e toda vida que eu clicar em uma categoria, ele vai me retornar uma piada daquela categoria, certo? Na API do Chuck Norris tem dois endpoints. A gente vai consumir um endpoint para listar as categorias. Então a gente vai lá e vai buscar todas as categorias possíveis. E quando a gente escolher uma categoria, a gente vai mandar para outro endpoint que, dado uma categoria, ele retorna uma piada daquela categoria. Beleza? Então, para começar, vamos mostrar aqui o nosso aplicativo. Eu só fiz criar um projeto, chamei ele de Fluck Norris. E aqui é aquele aplicativo que você já está cansado de conhecer, certo? Eu só tirei os comentários, eu vou limpar isso aqui também. Isso aqui eu vou chamar de Categories Page, certo? Que é a página que vai listar as categorias. Eu vou criar aqui um folder chamado Pages e eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado categories page.dart. E aqui ele vai ser um stateful chamado categories page. Importar o material. E aqui, por fim, eu vou dizer que é um scaffold e o body é um container da cor vermelha. Formatar aqui, vou baixar aqui um pouquinho. E só falta importar aqui. Beleza, quando a gente rodar de novo, vai mostrar o nosso container vermelho. Show! Então já temos esse primeiro passo concluído, certo? O que a gente vai ter que fazer agora? Geralmente, a gente divide essa parte de comunicação com os dados ou de regra de negócio, a gente divide de maneira separada no nosso aplicativo. Beleza? Então, eu sempre gosto de criar um folder aqui chamado repositórios. Certo? Que aqui eu vou guardar todos os repositórios. O que são repositórios? São classes responsáveis por trazer dados para o aplicativo. Então, são repositórios de dados, certo?
Então eu vou criar aqui um repositório chamado joke repository, que vai ser justamente a minha classe responsável por trazer os dados de piadas da minha API, certo? Então ele vai ser um joke repository, foi o nome que eu escolhi. E aqui, por enquanto, vamos deixar dessa maneira, certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instalar uma dependência de algum cliente HTTP, certo? Então vamos abrir aqui o nosso pubdev. Abrir aqui o nosso pubdev. E existem duas dependências para trabalhar com clientes HTTP. Pelo menos duas principais. Uma é o DIL, que é esse cliente aqui, e é bem popular, e o outro é o HTTP, certo? Eu vou usar o HTTP, mas fique à vontade também de usar o DIL, não muda muitas coisas, mas eu vou utilizar o HTTP. Então a gente vem aqui, você também já sabe como é que funciona esse processo, a gente coloca aqui a dependência, vai no terminal, dá um flutter pubget, pronto, instalamos a dependência, então já podemos usar o nosso HTTP, certo? Então eu vou importar aqui package HTTP. Geralmente a gente coloca um alias aqui quando a gente vai trabalhar com HTTP, para não confundir, para não ter nenhuma confusão de nomes, a gente coloca esse alias aqui. Toda vida que a gente chama algo desse pacote, a gente coloca esse HTTP antes, aí não tem nenhum tipo de ambiguidade, certo? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que vir aqui na API para olhar algumas informações, certo? A gente pode ver aqui, ó, que todos os endpoints eles têm esse https api.chucknorris.io/jokes, certo? Aí eu posso colocar aqui random, eu posso colocar, tem também categories, ó, ou também search, mas todos têm pelo menos essa parte aqui fixa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma string URL e vou atribuir esse valor aqui. Beleza? Agora vamos lá. Eu quero buscar as categorias, né? Então vamos ver o que esse cara retorna. Ele retorna um array de strings com o nome da categoria. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui no meu repositório um método que retorna um filter de uma lista de strings. Eu vou chamar de getCategories. Eu sei que é uma função assíncrona, porque eu vou fazer uma requisição HTTP. E aqui eu posso fazer o seguinte. Final response recebe. Aí eu faço http.get. Aqui eu passo a minha URL /categories, certo? Porque, e aqui é um await, certo? Porque a gente viu que a URL é essa, mas para buscar uma categoria, ó, é /jokes /categories. Então a gente adiciona aqui o categories, certo? Isso aqui retorna uma response para a gente. O que é uma response? É a resposta do servidor. Então, eu estou usando o método get desse HTTP, que o método get ele faz uma requisição get para o servidor, certo? Que é uma requisição que eu peço dados da API. Então, ele me retorna nessa response. Essa response tem um campo chamado body. Você pode ver que ele retorna aqui uma string, certo? Então, geralmente, a comunicação entre mobile e API é através de strings. O resultado a gente manda em uma string e a gente envia também para o servidor um resultado em string.
Porque é mais fácil de enviar essa informação se ela for via string. Sendo que como essa informação vem via string, quando ela chega aqui do lado do mobile, eu preciso fazer a conversão dessa informação de string para um objeto que eu sei trabalhar. É melhor eu trabalhar com objeto do que com strings, certo? Então, a gente viu aqui que isso me retorna. Aqui parece que me retorna um array, mas eu tenho que perceber que quando eu recebo essa resposta aqui, é um string no formato de um array, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um processo que a gente chama de fazer a deserialização, ou decoding dessa string. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer aqui, final decoded, recebe, aí a gente tem uma função chamada JSON decode. E aqui eu passo a string. Aí tem só que importar isso aqui, essa função JSON decode. JSON decode, certo? Então, quando eu fizer o decode disso aqui, ele vai me retornar uma lista, certo? Então, ele vai me retornar uma lista de dynamic, porque ele não sabe qual é o valor que vem, ele só sabe que é uma lista. Eu só sei que é uma lista, na verdade, porque eu conheço a resposta que vem da API. Então, o que eu quero fazer? Eu quero retornar uma lista, eu quero gerar uma lista do tamanho dessa minha lista aqui, e cada elemento dessa lista vai ser o decoded.i. Então agora eu estou retornando uma lista de strings, certo? Vamos agora colocar isso bem aqui. A minha categorias page, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um método aqui, initState. Vou criar aqui a instância do meu repositório. Joke repository. Recebe joke repository, beleza? E bem aqui eu faço final categories. Vou fazer joke repository .get categories .then e eu vou imprimir esse valor aqui, certo? Isso aqui eu só estou fazendo isso para teste, certo? Porque eu geralmente não gosto de usar then, eu prefiro usar a sintaxe de async await, mas só para teste, porque aqui dentro do initState ele não pode ser um método assíncrono. Então eu não posso, por exemplo, colocar o wait aqui para obter essa resposta. Mas só por enquanto que eu quero testar se está funcionando essa comunicação, eu vou fazer dessa maneira. Então a gente pode dar um flutter run aqui. E quando ele terminar, se tudo der certo, é para imprimir aqui no terminal aquela nossa lista com as categorias. Vamos ver, vamos ver. Primeira vez demora um pouquinho, porque eu instalei a nova dependência do HTTP, então para ele compilar ele demora mais um pouquinho, mas já ele compila aqui. Então ele vai executar esse get categories e vai retornar minha lista e vai colocar nesse valor aqui. Quando ele colocar, eu espero imprimir o valor aqui no terminal. Ó, beleza, imprimiu aqui, certo? Então, deu certo. Eu estou conseguindo ir buscar a informação na API e colocar ela bem aqui, beleza? O que a gente pode fazer agora? Existe o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar essa lista e popular um list view aqui, com essas informações. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso colocar aqui no body um list view .separated, porque eu quero deixar ele separadinho.
botar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Formatar. Certo, mas antes de colocar isso aqui, eu tenho que ter a informação, certo? Então eu posso fazer dessa maneira. Eu vou fazer primeiro dessa maneira e depois eu ensino uma maneira mais adequada de fazer isso, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma lista de string que eu vou chamar de categories, que eu vou até iniciar com o valor vazio, certo? E toda vida que eu for lá e buscar as categorias, eu vou fazer o seguinte: set state, e vou fazer categories recebe value. Então toda vida que eu fizer, vou botar vírgula aqui, toda vida que eu buscar essas informações, eu vou dar um set state e atualizar essa minha categoria. E bem aqui na hora de mostrar, eu vou fazer o seguinte: se categorias não for vazio, eu vou mostrar a minha list view. Se for vazio, eu vou mostrar center e vou mostrar aqui um texto buscando categorias de piadas, certo? E toda vida que o categorias não for vazio é porque eu fui lá e trouxe a informação. Então, o meu item count aqui vai ser categorias.length. O meu separator build vai ser context, o i, e eu vou retornar um divider. E o meu item builder vai ser context e eu vou retornar um list tile com o título dele sendo um texto, e o texto é exatamente categories e, beleza? Então vamos recarregar aqui e vamos ver se dá tudo certo. Aparece a informação buscando categorias de piadas e quando ele busca, ele atualiza a tela com a informação. Beleza? Então essa é uma maneira legal da gente fazer isso. A gente foi lá na API, buscou a informação. Quando terminei de buscar, ele vai executar esse then e eu atualizo o valor que veio lá, que é uma lista, nessa minha variável categorias. Quando eu dou o set state, ele vai executar o build de novo. E a minha categoria, que antes era vazia, agora não é mais vazia. Então ele executa o list view com as categorias que veio da API. Certo? Isso é uma maneira de fazer. Tem outra maneira que eu acho mais legal. Certo? Porque, por exemplo, essa maneira tem algumas falhas, ela não é tão robusta. Eu gosto de fazer isso dessa outra maneira. Tem um widget bem legal do Flutter, que é o widget chamado Future Builder, que você liga um future a ele e toda vida que esse future for executado, a função builder é chamada novamente. Então, presta bem atenção para você ver. Esse meu getCategories, ele retorna um future, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso até tirar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho um future chamado categories future. E eu vou inicializar ele com o meu joke repository. Na verdade, eu não vou fazer assim não, por enquanto. Eu quero fazer de outra maneira, certo? Vamos tirar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar só esse list view aqui. Na verdade, vou tirar. No body, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o widget Future Builder. E como eu falei, esse widget ele tem um future. Qual é o future que eu vou colocar? É justamente o future retornado pelo repositório, que é jokerepository.getCategories. E a gente tem um builder. Nesse builder, ele recebe aqui um context e um snapshot.
O que é esse snapshot? É como se fosse uma fotografia do estado de execução desse filter. Esse filter ele é uma coisa assíncrona. Então ele tem um estado, ele pode estar executando, parado, dado erro, ele tem vários estados que ele pode assumir. E esses status vêm nesse snapshot.data, nesse snapshot, certo? Uma coisa que eu posso fazer para ajudar aqui, ó, eu sei que esse é um filter de uma lista de strings. Então eu posso colocar, posso colocar o tipo aqui, que isso vai me ajudar, certo? Então aqui o que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer o seguinte: se esse snapshot.connectionState for igual a connectionState.waiting, isso significa que o estado do meu filter está esperando. Então ele está executando ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar um center com um circular progress indicator, que é aquele indicador de progresso. Então, se eu estiver esperando uma resposta, eu vou executar o circular progress indicator. Se o meu snapshot.connectionState for igual a connectionState.done, eu sei que eu obtive uma resposta. Então, eu vou retornar aquele nosso listview.separated. Formatar aqui. E quando eu estiver no estado done, eu consigo pegar as minhas categorias através desse snapshot.data. Ó, você vê que o data vem a lista de strings, que foi o que eu tipei aqui. E é o que o meu filter retorna. Então eu posso colocar aqui. E aqui eu posso fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Categories.length. Categories.length. Aqui no separator builder eu posso fazer assim, divider. Aqui no item builder eu vou fazer aquela mesma coisa, vou retornar um list tile. E o título dele vai ser um texto com categories.i. Beleza. Se não for estado wait e nem done, eu sei que vai ter dado algum tipo de erro. Então eu vou retornar um center com child com texto. Por enquanto eu vou colocar deu erro. Então vamos executar e vamos ver o comportamento disso. Ó, então show, ó, tá carregando, ele já mostra um load, quando carrega ele mostra a nossa lista, certo? Então esse é um widget muito legal, que você consegue ligar um filter a um builder e você consegue checar os status daquele filter e mostrar sua tela de acordo com aquele status, beleza? Então com isso a gente já consegue fazer esse widget bem legal. Então a gente já consegue dar um tipo de feedback para o usuário quando ele estiver fazendo alguma operação assíncrona, por exemplo. Esse é o início do aplicativo. Tem algumas coisas que a gente pode e que a gente vai melhorar aqui. Mas por enquanto, por essa aula é só isso. A gente se vê na próxima. Valeu! Então, Samurai, como eu falei na aula passada, nós temos aqui já essa primeira parte concluída, mas a gente pode fazer algumas melhorias aqui, certo? A primeira melhoria que eu quero fazer é... Isso aqui é um chamado assíncrono que faz comunicação com um servidor com API REST, certo? Esse processo assíncrono ele está sempre sujeito a falhas, certo? A gente não pode ser tão otimista de achar que isso sempre vai dar certo, porque com certeza vai acontecer casos que vai dar algum tipo de erro aqui. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode englobar todo esse código num try-catch. Então a gente coloca aqui dentro do try,
E na verdade, ao invés de colocar try catch, a gente pode colocar assim, on exception. Ou seja, toda vida que aqui dentro for lançada uma exceção, esse código aqui vai ser executado. E toda vida que uma exceção for lançada, eu vou simplesmente relançar essa exceção. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? Esse snapshot, eu posso checar se ele vem em algum erro. Então, eu posso dizer, se o snapshot.resErro, eu sei que deu algum tipo de erro. Então, aqui, na verdade, eu vou retornar isso aqui. E eu vou retornar também isso aqui se não for nenhum estado possível. Nem esse, nem esse, nem esse. Que aí eu também vou retornar que deu algum erro desconhecido. Certo? Vou botar até aqui. Deu erro desconhecido. Porque eu não sei, teoricamente não é para o código vir parar aqui. Se parar aqui, eu vou dizer que deu erro na requisição HTTP. Então, para simular um erro, geralmente daria um erro aqui se eu tivesse offline ou se o servidor respondesse com alguma mensagem de erro por algum motivo. Mas como eu quero simular, eu vou simplesmente lançar uma exceção aqui. Que é o que ia acontecer em algum desses casos que eu estou falando. Então eu vou lançar a exceção, ele vai cair aqui dentro e vai relançar a exceção. Eu espero que quando ele lança a exceção, esse snapshot.resErro seja true, ele entre aqui mostrando deu erro na requisição HTTP. Vamos ver se funciona. Deu erro na requisição HTTP. Show, funcionou. Então, o nosso código está mais robusto. Agora a gente faz tratativas quando dá algum erro no lado da API. Beleza? Então, já estou tratando, então eu vou tirar isso aqui. E se a gente carregar de novo e der tudo certo do lado da API, provavelmente vai dar, ele vai ficar carregando e vai mostrar a lista. Show de bola. Agora tem uma coisinha que a gente ainda pode fazer aqui, certo? É uma coisinha que eu acho interessante de se mostrar. Quando a gente está trabalhando com muito Future Builder, a gente sempre vê um código parecido com esse, ou na maioria das vezes a gente vê, em que o cara ele coloca já o retorno, ele coloca uma chamada de uma função que já retorna um future aqui. Isso não é tão legal. Eu vou explicar por quê. Isso aqui, esse Future Builder, está dentro de um método build. Se eu colocar essa chamada assim, toda vida que esse build for chamado de novo, isso aqui vai ser chamado novamente, certo? E isso não é o comportamento desejado. A gente fala que essa função ou esse método build, ele tem que ser puro, tem que ser livre de efeitos colaterais. E se eu colocar isso aqui, eu causo um efeito colateral aqui toda vida que eu der um build. Lembre-se, o Flutter às vezes dá um build na tela sem você saber. Por vários motivos disparam um build. Então, se você colocar isso dessa maneira, você vai estar fazendo mais builds na tela. Na verdade, todo build que você estiver fazendo na tela, você vai estar fazendo chamadas a uma API REST, que é uma coisa pesada. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, certo? Para simular um método build, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, um float action button. E toda vida que eu pressionar o botão, eu vou dar só um set state. Não vou fazer nada mais, eu vou dar só um set state, porque aí eu estou simulando um build. Quando eu der um set state, eu vou até colocar um print aqui, você vai ver que eu vou estar buildando novamente, certo? E você vai ver que toda vida que eu buildar, ele vai aparecer o loading, porque ele vai estar executando novamente isso. Vamos ver aqui. Ó, build, a primeira vez ele executou, beleza. Quando eu clicar isso aqui, ele vai executar o build e vai fazer a chamada de novo. Porque ele entrou aqui nesse build e quando ele foi executar esse future, ele viu aqui que isso é uma chamada a uma função. Então ele executou novamente. Isso é péssimo, você tem que sempre tomar cuidado com isso. Tem milhares de dúvidas no Stack Overflow falando desse caso aqui específico, certo? Então você tem que ter muito cuidado quando você usa o Future Builder
para não fazer dessa maneira. Aí você deve estar perguntando, então, que maneira eu faço, certo? Então, para resolver esse problema específico, você pode fazer o seguinte. Você pode criar um filter. Então, eu vou chamar de filter categories. Opa, categories. Dentro do meu init state, eu vou atribuir um valor a esse cara. O valor é joke.getCategories, certo? Note que eu não estou fazendo aqui um await. Eu só quero retornar para essa variável um filter, porque essa variável é um filter. E esse cara, ele me retorna um filter, beleza? E o que eu tenho que passar para um filter builder? Um filter. Então, eu só venho aqui e passo esse cara aqui para o meu filter. Fazendo simplesmente isso, eu já resolvo o problema. Ó, o primeiro build, carrega, beleza, tudo certo, eu vou limpar aqui. Você vai ver que quando eu clicar aqui, ele não vai fazer de novo a chamada. Ó, ele só executa o build, mas ele não faz de novo a chamada, porque esse meu filter, eu já meio que computei ele. Então, eu não preciso fazer ele de novo. Então, isso é uma grande otimização, porque eu não fico fazendo uma chamada assíncrona toda vida que a tela é rebuildada. Então, essa é uma dica valiosa para você adicionar no seu arsenal. Toda vida que você utilizar um filter builder, lembre-se de inicializar ele no init state e passar a variável filter, não um retorno de filter, uma execução que vai retornar um filter, porque você economiza muito memória, processamento, banda de dados. Então, sempre ficar bem atento com relação a isso. Beleza? Então, vamos apagar aqui. Por essa aula é só isso. Na próxima... deixa eu tirar o botão aqui. O botão foi só para simular um build. Eu não quero ele não. Apagar aqui, recarregando. Beleza. Então, por essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai fazer pequenos ajustes nessa tela aqui e finalizar essa tela. Talvez já na próxima aula a gente já faça o ato de clicar aqui e mostrar em outra página uma dessas piadas do Chuck Norris em determinado assunto desse. Beleza? Então é isso, na próxima aula a gente se vê. Até lá! Vamos que vamos, samurai. Para finalizar essa tela, falta fazer alguns pequenos ajustes. Vamos deixar essa tela mais amigável. E quem sabe nela a gente aproveita e faça já a outra parte da comunicação, que é clicar aqui e enviar para outra tela. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse bannerzinho chato aqui que sempre aparece. Então debug show check no mod banner false. Beleza, a gente vai tirar aqui, deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer é bem aqui. Eu posso... Aqui no meu list tile, eu posso fazer o seguinte. Leading recebe um text e aqui eu posso colocar e mais um. Eu quero colocar um texto com a posição 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Então, nós temos aqui as categorias numeradas, nós temos 16. Tem uma propriedade aqui dense que eu posso passar true, vamos ver se fica legal. Pra ficar no estilo mais denso. Pronto. Acho que ficou mais legal. Só aumentar essa letra aqui, passar um style para ela. É um text style. Font weight. Não, font size. 22, vamos ver se fica legal.
Acho que fica. Vou passar o mesmo estilo. Vou passar o mesmo estilo para esse texto aqui. Vamos ver se fica legal. Beleza. Acho que tá legal. Obviamente que essas categorias estão em inglês, né? Eu estou pegando direto da API. A API me dá uma informação em inglês. Além disso, o que eu quero fazer? Vamos criar um app bar. Então o app bar aqui vai ser um app bar. Ele vai ter um título. E o título vai ser um texto. E o texto vai ser: escolha a categoria desejada. Certo. Quero fazer outra coisa legal aqui. Eu vou aqui pegar uma foto do Chuck Norris aqui. Pegar uma foto do Chuck Norris aqui. Vou pegar esse aqui. Salvar a imagem. Vou vir aqui. Documentos, dev. Vou salvar aqui. Vou chamar aqui de Chuck. Certo, então a gente tem aqui. Eu vou criar aqui um folder chamado Assets. Vou colocar esse Chuck lá dentro. Vou no meu pubspec.yaml e eu tenho que declarar que aquela imagem faz parte do projeto. A gente descomenta isso aqui. Tem que tomar bem muito cuidado com a indentação. E aqui é assets chuck.jpg. Beleza. Lembrando que depois de adicionar a imagem aqui, a gente tem que dar um flutterpub.get para a imagem ser adicionada ao projeto. Então, bem aqui no app bar, eu quero fazer no eu acho que tem uma opção aqui, leading. Eu vou colocar uma image.asset assets barra chuck.jpg. Vamos dar um flutter run. Provavelmente a imagem vai ficar muito grande, mas a gente ajusta. Vamos lá, tá carregando. Então vai aparecer uma imagenzinha aqui no leading, né? Essa propriedade leading, essa propriedade que vem antes da linha. É para aparecer uma fotozinha com a imagem que eu baixei, beleza? Provavelmente vai ficar o tamanho grande, eu acho. Acredito que vai ficar o tamanho grande, mas a gente ajusta. Deixa carregar aí. Tá demorando um pouquinho, mas vamos ter um pouquinho de paciência que já carrega. Beleza, carregou. Vamos ver como é que fica. Ok, ficou aceitável. Para melhorar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um Circle Avatar. Circle Avatar é um edit bem legal que ele coloca um formato de círculo. Fica um avatarzinho circular. Vamos recarregar aqui. Ah, tá. Ele até fez o círculo aqui, mas a imagem não ficou circular. Então a gente tem que passar aqui o radius
Na verdade, eu acho que a gente tem que usar essa propriedade aqui. Então, isso aqui é um image provider. Então, aqui a gente vai passar um asset image e aqui a gente passa o caminho da imagem. E aqui a gente deleta esse child. Então, funciona assim. Quando a gente recarregar aqui, pronto, agora ficou da maneira que eu queria. Pronto, então beleza, já demos uma ajustada. Eu quero só ver aqui se no meu list tile eu queria colocar um ícone. Vamos ver se tem algum ícone interessante aqui. Icons.joke, será que tem? Laugh, smile, fun. Não. Happy. Não. Deixa pra lá, eu queria colocar um íconezinho aqui, mas acho que não vai ser tão necessário não. Então pronto, nós temos agora a nossa lista. Quando eu clicar em uma dessas categorias, agora a gente precisa fazer a lógica de carregar a piada na próxima tela. Beleza? Mas a gente só vai fazer isso na próxima aula. Até lá! Fala, samurai, beleza? Então, nessa aula, eu quero fazer alguns ajustes aqui. A gente já terminou nossa listagem de categorias. Então, essas são todas as categorias que a API nos fornece. Beleza? Então, o que eu quero fazer agora? Quando eu clicar em uma dessas categorias, eu quero navegar para outra tela e printar, quem sabe, o nome da categoria lá. Beleza? E eu vou utilizar isso aqui, essa imagem, para fazer um efeito bem legal do Flutter também. Você vai ver. Então vamos lá. O listtile, ele tem uma propriedade chamada onTap, que é justamente a ação que vai ser executada quando aquele botão for clicado, quando for o evento de tap no botão for executado. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer o nosso já conhecido navigator.ofContext.push. Aqui a gente também sabe que coloca um material page route ou Cupertino. No meu caso eu vou colocar material. E aqui a gente passa um builder. Como eu não vou usar esse contexto, eu boto um underline. E eu vou criar outra página aqui. Essa outra página eu vou chamar de joke page, porque é a página que eu vou mostrar de fato a piada, certo? Então aqui vai ser um stateless joke page. Por que é stateless? Porque eu não vou fazer nenhum tipo de mudança de estado. Eu quero só mostrar a tela. Beleza? Então isso aqui vai ser um scaffold. Um scaffold com um appbar. Eu vou colocar aqui um título que vai ser um texto, e aqui eu vou colocar categoria escolhida. E no body, por enquanto, eu vou colocar um container de cor verde, certo? E quando chegar bem aqui, a gente faz a navegação para essa joke page que a gente acabou de criar, lembrando de importar. Vamos ver se está funcionando a navegação. Quando eu clico aqui, opa, pronto, deu uma tretinha ali, devia estar com o estado corrompido, mas enfim, clico aqui e ele está navegando, e aqui categoria escolhida, beleza. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é passar a categoria escolhida para esse cara aqui, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu já tenho aqui, é só eu fazer isso aqui. E esse cara agora ele vai receber um parâmetro que é a categoria, que ele vai ser um final string categoria, e além disso eu vou
interpolar o valor dessa variável categoria dentro dessa string. Vamos reiniciar aqui. Carregando, apareceu. Beleza, vou clicar aqui. Opa, categoria escolhida, animal, beleza. Categoria escolhida, celebridade, beleza. Fashion, beleza. Então isso está funcionando. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. O meu body aqui, na verdade, agora vai ter uma column. E aqui vai ter a propriedade children. E aqui eu vou colocar o seguinte. Tá vendo esse mesmo círculo avatar aqui? Eu vou colocar aqui. Certo? Sendo que eu vou ajustar um pouco o tamanho dele. Eu vou colocar o tamanho dele, sei lá, 40. Vamos ver aqui. 80. 80 tá bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Como eu quero centralizar, eu vou utilizar o Cross X Alignment Center. Beleza, ele não centralizou. Por quê? Porque essa coluna, o tamanho dela está só até aqui. Então a gente já viu como fazer isso. A gente pode colocar dentro de um container de largura infinita. Agora eu tenho esse espaço todo. Quando eu disser para centralizar, ele vai conseguir centralizar aqui. Beleza? Além disso, eu vou dar um size box aqui de altura de 22 para dar um espacinho aqui em cima. Beleza? Aí agora eu vou mostrar um dos widgets que eu acho mais interessante do Flutter, certo? Que é um widget chamado Hero. O que ele faz? Você vê que eu tenho a mesma imagem aqui e aqui, certo? Então quando eu navegar, eu quero que essa imagem ela venha para cá, ela saia daqui e venha andando para o mesmo ponto dessa, certo? Isso é uma animação que a gente chama de Hero Animation. E claro que, como tudo no Flutter é muito fácil, a única coisa que eu preciso fazer é colocar isso aqui num widget chamado Hero. Ele tem uma tag, eu posso chamar essa tag de Chuck. Vou formatar aqui. E na página destino, eu também faço a mesma coisa. Eu englobo isso num Hero e eu tenho que colocar a mesma tag que eu coloquei lá, que eu vou chamar também de Chuck. Então vamos recarregar aqui. Carregando. Vamos escolher um. Ó, é porque vai muito rápido, mas você vê, ó, que ele faz um movimento, ó. Então, isso é uma animação muito massa, muito massa. Eu adoro isso aqui. E você vê a facilidade que é fazer isso aqui no Flutter. Basta a gente utilizar esse widget chamado Hero passando a mesma tag, certo? A gente só tem que ficar atento com uma coisa aqui. Eu não posso ter mais de um Hero com a mesma tag. Então, se eu botar outro cara desse aqui, ó, vai dar um erro. Quando eu navegar aqui, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Ó, inclusive ele diz aqui, ó, tem múltiplos heroes que compartilham a mesma tag. Porque é através dessa tag que o Flutter consegue fazer a magia dele. Consegue controlar esse widget. Se tem mais de uma tag repetida, o Flutter não consegue fazer esse controle. Beleza? Então, esse widget é sensacional. Muito fácil para a gente fazer uma animação bem legal já de cara, certo? A gente vai ter um módulo do curso, do curso de Flutter para falar um pouco de animações. Mas eu achei legal já introduzir um pouquinho de animação aqui para você ver como as coisas são fáceis. Beleza?
Então acho que por essa aula eu vou parar por aqui. A gente fez algumas coisinhas já, ó, a gente já consegue clicar aqui e levar para outra tela, beleza? De novo, clicar aqui e leva para outra tela. Então o que a gente precisa fazer agora? Que a gente vai fazer na próxima aula. Quando clicar aqui, eu vou fazer uma requisição para a API, passando a categoria escolhida, e a API vai me retornar a piada e eu vou colocar a piada aqui embaixo. Beleza? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula. Te espero lá. Valeu e até lá. Fala, samurai. Então, nessa aula, a gente vai ter que procurar aqui o endpoint na API que a gente retorna, que a gente indica uma categoria para buscar uma piada daquela categoria, certo? Então, procurando aqui, é exatamente esse endpoint aqui, ó. api.checkknowledge.io/jokes/random interrogação categoria, e aqui a gente passa a categoria que a gente precisa, beleza? Para fazer um teste, ó, vamos abrir aqui e vamos colocar animal. Ó, então ele já retorna pra gente uma piada que tem a ver com animal, que é a categoria animal, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, no nosso repositório agora, a gente vai ter um método chamado getJoke, certo? Vou botar até assim, getJoke by category. Vai ser passado uma string com a categoria. A gente sabe que isso é assíncrono. E a gente vai fazer uma requisição get para URL, vamos só conferir. A nossa URL que a gente já tinha, que vem até /jokes, aí a gente precisa botar o /random. Então, /random /category, e a gente concatena /random, e a gente concatena aqui com a categoria que a gente vai enviar, beleza? Então acredito que seja isso. Antes de fazer isso, vamos parar aqui para ir um pouquinho com mais calma aqui, certo? Ó, a gente viu que a nossa API, quando a gente manda uma requisição, ela retorna isso aqui, certo? Isso é um objeto JSON, certo? Eu gosto sempre de usar esse JSON lint, que ele mostra direitinho como é a cara do objeto. Então, ele mostra aqui a categoria, mostra quando foi criada, mostra um ícone. Vamos ver aqui o que é esse ícone. Eu acredito que todos deve ter o mesmo ícone. Então, opa, tava aqui. Então ele mostra um ID qualquer, quando foi atualizado, um URL, que é o URL mesmo da joke no site, e ele mostra também a piada em si, certo? Então, teoricamente, a priori a gente vai precisar só desse valor, certo? Mas para ser algo mais profissional e mais parecido com a realidade, a gente vai fingir que ele está retornando um objeto que a gente precisa de todos os dados, certo? Então eu quero transformar esse JSON aqui em um objeto. Aí tem outro site legal que é esse JSON to Dart. Você coloca aqui um JSON, você diz o nome da classe que você quer, vou chamar de Joke Model, e você manda ele gerar, e ele já gera todo o código necessário com os atributos, construtores, com esses métodos para serializar e deserializar um objeto. Então a gente só pega isso aqui, aí a gente vem aqui, ó, no nosso lib a gente cria um folder models, e aqui a gente pode criar joke model e só colar isso aqui, certo? O toJSON geralmente é um método utilizado para enviar informação. Então, ele é que faz a serialização.
Como a gente não vai enviar nenhum tipo de informação, a gente pode até tirar isso aqui. Beleza? Eu gosto sempre de botar aqui um valor a mais, que eu acho que ele formata melhor. Beleza? Então, apesar de precisar só desse value, eu quero criar um objeto porque é algo mais parecido com o que a gente faz no dia a dia. Beleza? Então agora, eu sei que esse meu getJoke, ele retorna um future de uma joke model. Beleza? Então vamos lá. Nós temos a nossa response, que é o resultado da chamada. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer final decode, recebe JSON decode response.body. Isso aqui é um objeto, é um hash map que foi decodificado dessa string aqui. Se você lembrar da aula passada ou de aulas passadas, a gente vê que esse ponto body, esse response.body é uma string. Então, quando a gente usa, por exemplo, o JSON decode, deixa eu abrir aqui. Ó, o JSON decode ele retorna um dynamic, que quando você decodifica um JSON no formato string, esse dynamic é um mapa, certo? E olha bem, é justamente o que o from JSON recebe. Ó. Ele recebe um mapa de chave e valor, que é a definição de um JSON. JSON é um objeto com chave e valor. Então eu só vou fazer isso aqui, ó. Olha como fica fácil. A minha piada vai ser joke model ponto from JSON passando o decoded, certo? E aqui eu vou retornar a minha joke. Beleza? Então a gente já pode fazer um teste. Vamos fazer o seguinte. Toda vida que eu clicar num tilezinho, deixa eu até abrir aqui o emulador. Toda vida que eu clicar num tile desse, numa categoria dessa, eu vou fazer a chamada para a API e vou mostrar o resultado aqui. Então não vou nem fazer a navegação por enquanto. Deixa eu comentar essa parte aqui. Toda vida que ele der um tap, eu vou fazer o seguinte. Isso vai ser assíncrono, né? Então eu vou fazer final joke recebe joke repository.get joke by category, e a categoria que eu vou pegar é essa aqui. Beleza? Por fim, a gente pode dar um print joke.value, que é o campo que vai ter o valor da piada em si. É value? É value. Ah, tá. Isso aqui é await, né? Beleza. Vamos lá. Vamos dar uma recarregada aqui. Quando ele carregar, ó, a gente clica em animal. Espera um pouquinho. E tá aqui a piada. Então deu tudo certo. Ele foi na API buscar a piada. Ó. Ele foi na API buscar a piada. Fez a deserialização da resposta. Transformou essa resposta deserializada, que é um mapa, num objeto joke model através desse from JSON, que a gente gerou esse código naquele site que eu mostrei. Então é bem simples o processo, não tem muita dificuldade. Então, para a gente finalizar, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer então, além de passar a categoria para a tela, eu posso passar a própria piada. Então eu faço o seguinte: categoria e a piada. Então aqui no joke page eu vou receber uma joke também. Esse joke é um final joke model joke.
E aqui, abaixo desse hero, eu posso fazer um text joke.value. Vamos ver se não deu alguma encrenca aqui. Carregou aqui, quando eu clicar em um, aparece aqui. Aparece aqui. Aí a gente pode, lógico que a gente pode colocar um espaçamento aqui e aqui a gente pode dar um estilo. Primeiro eu vou dar um padding aqui, porque ele está muito perto lá das pontas. Posso dar um padding de 18. E aqui eu vou dar um style. Text style. E aqui eu posso fazer font size 22. Font weight. Font weight.bold. A gente recarregar aqui. Pronto, a gente já tem a nossa piada. Então, celebridade, ó, celebridade ele fala do Charlie Sheen aqui. Vamos pegar esporte. Vamos pegar um de esporte. Então pronto, temos a nossa travel. Temos a nossa lista de piadas. O que eu quero fazer agora? Eu quero toda vida que eu quero, quando ele estiver nessa página, eu quero criar um botão aqui que o cara possa pedir outra, certo? Então toda vida que ele tiver que já escolhido uma categoria, eu quero adicionar um botão aqui que ele pode clicar para vir outra piada, beleza? E aí a gente faz algum tipo de controle, quando estiver carregando a gente pode colocar um loading aqui. Enfim, a gente se preocupa isso na próxima aula. Então acho que por essa aula é isso, pessoal. Na próxima aula a gente se encontra de novo para dar fim, terminar esse nosso aplicativo. Beleza? Então, até lá. Então, vamos lá. Vamos terminar esse nosso outro aplicativo que a gente criou. Como eu falei na aula passada, o objetivo dessa aula é botar um botão aqui. A gente vai ter um botão aqui que vai ter, sei lá, buscar outra piada. E toda vida que ele clicar, a gente vai de novo na API, buscar a piada da mesma categoria e mostrar a piada. Beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui na Joke Page, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou até criar aqui um Floating Action Button, certo? Floating Action Button. Ele vai ter aqui o OnPressed dele. Ele vai ter o Child, que vai ser um ícone. Repeat. Repeat one. Vamos ver como é esse botão. Pronto, era exatamente isso que eu queria. Então toda vida que ele clicar aqui, a gente vai fazer a chamada na API de novo e vai trazer outra piada. Beleza? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu quero colocar um load. Quando ele clicar aqui, eu quero substituir esse texto por um load. Então esse camarada aqui, esse widget, não vai poder mais ser stateless. A gente vai converter ele em stateful, porque agora ele tem um estado interno, que é o caso do load. Então eu vou criar aqui uma variável booleana isLoading, que inicialmente recebe false. Certo? Ah, faltou uma coisa, certo? No nosso joke by category, a gente esqueceu de colocar o nosso try-catch. Bem importante isso. A gente tem que colocar o try-catch aqui. E eu vou copiar aqui esse exception. Beleza? Show. Então, vamos lá. Voltando aqui na joke page.
Então eu tenho agora um loading false. E toda vida que eu clicar nesse botão, ó, toda vida que clicar no botão, eu vou fazer o seguinte. Load set state loading recebe true. Vou fazer aqui final joke recebe. Tenho que criar o repositório aqui de novo. Vou criar uma instância do repositório. E aqui eu vou fazer recebe joke repositório.get joke by category. Aqui é um await. E aqui eu já tenho a categoria. Eu até já usei nessa própria página, sendo que eu tenho que pegar através do widget. Eu acho que é assim, categoria. Como eu tenho um await aqui, como eu tenho uma chamada assíncrona, eu tenho que colocar aqui o async. Async. Beleza. Depois que eu pegar essa joke, o que eu posso fazer aqui? Nesse caso, eu posso criar uma variável aqui chamada joke também. Eu vou criar um joke model joke. Então, no init state, vou chamar isso aqui de J, certo? Só para não confundir os nomes. Então, aqui no init state, eu vou fazer joke recebe J. Widget.j. Beleza? Então, eu continuo com o joke aqui. Agora, sendo que aqui não é mais widget. Eu utilizo o próprio joke. E aqui eu não vou criar uma nova variável, eu vou só atribuir a variável que já existe, certo? Vou colocar isso dentro de um try-catch. Exception. E se der tudo certo, aqui depois eu chamo setState com loading false. Vou dar formatado aqui. Se der exceção, eu também quero dar um setState com loading false, porque se der algum tipo de exceção, eu não quero mais mostrar o load. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar outra variável aqui chamada hasError, que no começo o valor dela é false, e aqui, se houver alguma exceção, eu vou dizer que o valor desse cara é true. Beleza? Por fim, eu vou extrair esse valor aqui, ó, para uma função. Então, eu vou ter aqui uma função que retorna um widget get content, certo? E essa função ela vai receber o valor, que é o valor da piada em si. Ela vai receber um booleano se está carregando, e ela vai receber outro booleano se tem erro. E ela vai fazer o seguinte: se tem erro, ela vai retornar um texto com erro na busca da piada. Se estiver carregando, eu vou retornar aqui o já nosso conhecido circular
progress indicator. Se não, eu vou retornar exatamente esse widget aqui. Exatamente esse nosso widget aqui. E aqui ponto. E aqui, ao invés de ser valor, é isso aqui, beleza? E agora a gente só precisa fazer o seguinte. Aqui a gente chama o nosso... Depois disso, a gente chama o nosso getContent. O que a gente precisa passar para ele? joke.value isLoading e o res erro. Então vamos ver lá. Carregando aqui, eu vou escolher a categoria animal. Beleza, apareceu tudo certinho. Quando eu clicar aqui, é para aparecer um loading e depois, se tudo der certo, uma nova piada. Beleza, apareceu o load, beleza, uma nova piada. De novo, nova piada. De novo, nova piada. Mais uma vez, nova piada. Show. Para simular um erro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente lançar uma exceção aqui. Certo? Porque eu quero simular o caso de ele entrar aqui no reserva, que é exatamente quando uma exceção for lançada aqui, ele vai cair aqui e vai setar o reserva como true. O reserva estando true, ele é para botar esse erro na busca da piada. Vamos ver se funciona. Opa, ele deu um erro aqui. Tá, vamos lá. Vamos tentar descobrir junto por que deu erro, certo? Na verdade, deixa eu ver qual é o erro, certo? Ah, tá, eu acho que eu mudei. Não faz muito sentido não. Deixa eu só tirar aqui. Recarregar aqui de novo. Escolher aqui food. Agora funciona. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Get joke by category. Ah, tá. Beleza. É porque eu tinha botado... Ele chama também o get joke by category dali. Certo? Então... eu vou colocar só aqui. Eu vou ser malandro. Eu vou colocar só aqui. E eu não vou reiniciar. Vou dar só um hot reload. E agora eu vou tentar aqui. Ó, beleza. Erro na busca da piada. Show. Então a gente consegue simular também se der algum tipo de erro. Para finalizar, a gente pode somente estilizar o texto de erro, né? A gente pode colocar aqui. Quem sabe colocar uma cor vermelha. Fica interessante. Formatar. E tentar e rodar uma última vez. Escolher aqui. Show. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente fez um aplicativo bem simples, mas que a gente conseguiu praticar muita coisa. E apesar de ser um aplicativo simples, é uma das aulas mais importantes essa. Porque como eu falei lá no começo,
não tem muito como fugir. Muito possivelmente o aplicativo que tu vai fazer, tu vai acabar consumindo um API, certo? Claro que tem aplicativos que tu só consome dados locais, tu usa um banco embarcado local, mas na maioria das vezes você vai acabar precisando consumir um API, certo? Então a gente aprendeu que existe esse pacote HTTP, que é um dos pacotes mais utilizados quando a gente vai fazer comunicação web, comunicação com API, certo? Então a gente aprendeu a usar o HTTP, a gente aprendeu a criar nossas classes de repositório, que são as classes que vão ter acesso aos dados, as classes que vão trazer os dados para a nossa aplicação. Então a gente viu aqui como usar o HTTP com o verbo get. Por enquanto a gente está fazendo só o get, mas com certeza a gente vai ter alguns exemplos durante o curso que a gente vai utilizar outros verbos, como post, put. Então, aprendemos também um widget legal, que é o Hero, que é um widget bem simples para a gente fazer animações de transição de tela. Você consegue fazer coisas lindas com ele. E aprendemos também a separar um pouco mais a lógica, né? Com, principalmente criando esse repositório, a gente consegue isolar essa lógica de negócio dentro de outra classe, que não é a nossa classe de widgets, não é os nossos stateful ou stateless widgets, beleza? Além disso, a gente praticou um pouco mais como controlar o estado da aplicação. Então a gente consegue controlar essas variáveis com exload ou com reserve, esse tipo de coisa. A gente podia fazer aqui algo parecido com o que a gente fez no aplicativo passado. A gente podia usar, na verdade no aplicativo passado não. Nessa página passada. Eu fiz de propósito dessa maneira porque eu queria mostrar que você pode usar o Future Builder. Então a gente usa o Future Builder na página de categorias, mas a gente poderia também usar o Future Builder nessa joke page, entendeu? Então a gente podia configurar o nosso Future Builder aqui também. Fica a seu critério, certo? Eu acho, sinceramente, que fica mais elegante usar o Future Builder. Então eu recomendo você utilizar aqui também, certo? Eu fiz sem ele por uma questão de didática, mas é um widget que eu gosto bastante. Eu acho que o seu código fica bem conciso, tu não precisa ficar dando muito set state, esse tipo de coisa. Tu controla o estado do teu snapshot, se tem erro, se tu está esperando alguma coisa, sem precisar ficar dando set state em variável. Então, a minha dica é sempre que você puder, use o Future Builder. Então, é outra coisa legal que a gente aprendeu nessa aula. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Você pode já adicionar mais um aplicativozinho aí para o seu portfólio. E você já pode dizer depois dessa aula que você consegue consumir APIs no seu Flutter. Beleza? Então é isso, Samurai. Na próxima aula a gente se vê. Até lá. Valeu.